falar nesta noite sobre uma nova história. É o tema, é o assunto que está sendo ministrado durante esses dias de campanha, e eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra ao seu coração. Todos encontraram o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13, versículo 10. Vamos ler até o versículo de número 13, que diz assim: E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou a si, e disse-lhe: Mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Tome seu assento, glorificando ao Senhor. Quando o pastor Alex nos comunicou nesta manhã para estar trazendo uma palavra, veio ao meu coração este assunto. E como nós estamos falando sobre uma nova história, e olhando para nós, para a vida em que muitos de nós vivemos, e sabemos que o nosso inimigo, como já tenho dito, ele tem habilidade em destruir, em matar, em roubar, em realizar tragédias na vida das pessoas. Mas também sabemos que o nosso Deus tem um papel extraordinário, que é transformar vidas, é dar vida e vida em abundância. Eu estava me lembrando de uma pequena história de um menino, que não vou mencionar o nome, porque até a história não cita o nome dele, em que ele resolve construir um pequeno barquinho de madeira, e ele constrói um barco muito lindo, e atrás da sua casa passava um riacho, e todos os dias ele colocava o barquinho na parte de cima do riacho, dava a volta e esperava o barquinho, retirava o barquinho, voltava e fazia a mesma coisa. E um belo dia, após um tempo muito chuvoso, aquele riacho estava com muita correnteza. E ele colocou o barquinho, e quando ele foi dar a volta, não deu tempo. O barquinho se foi, ele perdeu o barquinho, nunca mais viu o seu barquinho, e isso deixou ele entristecido, aborrecido, e ele ficou triste. E o tempo passara, e um belo dia ele estava andando nas ruas do centro da cidade, e de repente ele se depara com o seu barquinho, o barquinho que ele havia perdido, exposto na vitrine de uma loja de antiguidades. Ele entra, fala com o dono da loja e diz assim: olha, aquele barquinho que está na vitrine me pertence, é meu, foi eu quem construí. E o dono da loja disse para ele: se foi você que construiu, eu não quero nem saber. Se você quiser, você vai ter que comprar ele. Ele vai para casa, reúne as suas moedas, o seu cofrinho, pega o seu dinheiro, volta na loja, chega para o dono da loja: está aqui o dinheiro, eu estou comprando o meu barquinho de volta. E quando ele comprou o barquinho, ele se abraçou com o barquinho e disse assim: barquinho, você é meu 2 vezes. Primeiro, porque eu te fiz. Segundo, porque eu te comprei. Você está entendendo a moral da história, meu irmão? Nós somos de Jesus 2 vezes. Primeiro, porque ele nos criou, ele nos fez. E segundo, porque depois de nós se perdermos nas águas tenebrosas do pecado, Jesus resolveu nos comprar com o seu sangue precioso. Então glorifique o nome do Senhor.
E aproveite este momento, aproveite essa oportunidade que Deus está te dando, meu amigo, para você viver uma nova história na presença do Senhor. E tem uma coisa, quando Deus resolve entrar na história, Deus entra na história para garantir a vitória. Deus entra na história para transformar a sua vida. Deus entra na história para mudar a circunstância, porque Ele te ama. Aleluia! E quando nós olhamos sobre história, com base na história do Marquinho, do menino, que ele comprou novamente, que ele teve cuidado, eu vejo aqui uma história muito rica, muito bela, que é a história desta mulher que acabamos de ler. A Bíblia está dizendo que ela vivia 18 anos com um espírito de enfermidade. Ela vivia doente e vivia enferma. 18 anos sofrendo. Eu não quero aqui mencionar os traumas que esta mulher vivera, as situações que ela enfrentara na sua vida, como, por exemplo, situações de discriminação, situações de preconceito. Imagina uma pessoa, pastor Alex, viver 18 anos, andando encurvada, sempre olhando para baixo, sem poder desfrutar das belezas da natureza, sem poder olhar nos olhos das pessoas, sem poder conviver com as pessoas. Obviamente, ela vivia um trauma, o trauma do medo, o medo de se aproximar das pessoas, de repente não ser aceita. Ela vivia vários traumas na sua vida, mas a Bíblia está dizendo que Jesus chegou na sinagoga. Jesus estava ensinando a palavra. Jesus estava ministrando a palavra. E esta mulher, ela estava no culto. Ela estava no seu lugarzinho de costume, que ela costumava estar. E Jesus está ministrando. Jesus está ensinando. E de repente, Jesus olha para ela e a situação começa a mudar. Nós, meus amados irmãos, vivíamos desgarrados, vivíamos no pecado, irmão Robson, e de repente, Maico, Jesus olhou para nós, Jesus olhou para o Alex, Jesus olhou para o Elias e resolveu chamar. Olha que coisa linda, Jesus olhou para você e resolveu chamar você, sabe para quê? Para mudar a sua história e fazer da história de tragédia uma história linda de felicidade. Aleluia. Jesus chama ela. Na mulher, nós vamos observar uma história de sofrimento, uma história de angústias, uma história de inferioridade, uma história de preconceito, de muitas dificuldades. Ela vivia isto. Só que na pessoa de Jesus, nós vamos encontrar pelo menos 5 coisas extraordinárias que Jesus realiza aqui. Na pessoa de Jesus, nós vamos encontrar um Deus que te observa, um Deus que está te vendo, um Deus que está cuidando de você, que o olhar dele jamais vai deixar de olhar você. Em todo tempo, Deus está de olho em você, te acompanhando, te cuidando, meu irmão. Aí você pode dizer, como disse o salmista: em paz eu me deito, e eu posso acordar em paz. Sabe por quê? O Senhor está me sustentando, está me cuidando. Jesus olha para ela, Jesus está observando ela. Talvez você entrou aqui nesta noite sobre o paradigma, ou seja, o modelo de uma vida que não vai ter sucesso, de uma vida que não vai ter a sua situação resolvida. Isto é um paradigma seu, um modelo seu, onde você fica dizendo para você mesmo que não vai dar certo, que não tem jeito, que não adianta, que não vai resolver. Aí o Senhor está olhando para o Elias, está de olho em você, e o Senhor balança a cabeça dizendo assim: meu filho nem imagina o que eu tenho preparado para ele.
o que eu vou fazer por ele. Você já parou para pensar, meu irmão? O grande amor de Deus que Ele tem por mim e por você. Quando você está dormindo no seu leito, no seu sono, o Senhor te cuidando. O Senhor provendo as coisas para você. Então nós estamos falando de um Deus que te observa e te cuida e te vê todos os dias. Jesus chama ela. Isso representa um Deus que se interessa por você, ou seja, está atento aos seus problemas. O nosso inimigo, ele não tem interesse nenhum de ajudar alguém. Agora, Deus é especialista. É um Deus interesseiro, que ama. Ele se interessa em ouvir você, em resolver o seu problema. Ou seja, o nosso Deus jamais te abandona ou te abandonará. Jesus chama ela, Jesus olha para ela, se interessa pelo problema dela. Jesus olha para aquela mulher encurvada, olhando para baixo, e ele resolve chamar ela para fazer uma mudança na vida dela. Nós estamos falando de um Deus que tem compaixão por você e se mostra bondoso e piedoso. Sabe o que significa isso? Ou seja, nós estamos falando de um Deus de justiça, de um Deus que te ama, de um Deus que vai pegar a sua causa para resolver e você poder glorificar o nome dele. E você poder dar um sorriso de felicidade. Jesus chama ela, traz ela até si. Jesus chama ela. E depois que Jesus a chama, o que me chama a atenção aqui, vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe, o espírito de enfermidade aqui. Jesus não coloca a mão nela. A pessoa está com espírito maligno, Jesus dá a palavra de autoridade. Aí ele chama ela e diz assim, mulher, está livre da tua enfermidade. Espírito de enfermidade. Jesus expulsa dela aquele espírito de enfermidade. O que causara aquilo? A sua enfermidade, segundo alguns eruditos, era uma enfermidade degenerativa na sua coluna vertebral, que ao longo dos tempos foi fazendo que ela fosse ficando encurvada. E as opressões que ela viveu durante aquele período fazia com que aquela mulher vivesse em um estado, ou seja, sobre um espírito, a influência de um espírito de enfermidade. Jesus chega e expulsa o espírito de enfermidade, aquele espírito que acompanhava, e depois Jesus coloca as mãos sobre ela, e você vai ver o texto dizer, e pôs as mãos sobre ela, e logo endireitou-se. Aleluia. Sabe o que significa isso? Um Deus de contato que está com as suas mãos prontas para te ajudar. Jesus está pronto a te ajudar. O nosso Deus está pronto a te ajudar. A mudar a história, a caminhar com você, a te pegar pelas tuas mãos e caminhar com você e não te deixar. Sabe o que isso significa? De um Deus que está pronto para salvar, para libertar. Olha o propósito de Deus: salvar, libertar, curar e fazer o seguinte: tirar e libertar, tirar os traumas do corpo e da alma e promover a alegria. Sabe o que significa isso? Um Deus que supre as tuas necessidades, que arranca tuas tristezas e promove na sua vida a alegria. Logo, aquele que andava de cabeça baixa vai endireitar-se, vai olhar para frente. O seu olhar vai ser um olhar diferente, sobre uma perspectiva não mais de derrota, de fracasso, mas sobre a perspectiva de vitória. Ou seja, passa a olhar para o autor. Quem é o autor? Quem é o autor da fé? Jesus. Quem é o consumador da fé?
Jesus, a perspectiva de vitória está em olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Interessante que ele promove a alegria. Ela recebe a cura. A Bíblia está dizendo que ela glorificava a Deus. Olha a história. Analisa comigo. Fracasso, tristeza, opressão, vergonha, discriminação. Aí entra Jesus na história. Alô, você? Talvez esteja vivendo uma situação parecida com esta. Jesus entrou na tua história hoje. Para fazer você sorrir, jovem. Viu, Rafael? Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Coisas lindas e maravilhosas há de acontecer na tua vida e no seio da sua família. Sabe o que acontece, Rafael? É Rafael? Ramon. Jesus olhou para você, estendeu as mãos. Me dá as mãos. Levanta. Vem cá. Te deu as mãos. E resolveu caminhar contigo. Está sentindo aí, meu? Jesus olhou para ele, olhou para você, deu as mãos, pegou nas mãos, mão firme, e resolveu caminhar com ele. E quando Jesus caminha conosco no nosso lado, não tem para ninguém. Satanás pode ficar furioso, ranger os dentes. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é tua, meu irmão, meu jovem. Jesus lhe ama e vai lhe usar. Está entendendo, irmão? Vou me segurar aqui porque eu já estou... Maico, pensa numa mulher discriminada. Pensa numa mulher andando toda encurvada. Os irmãos que vivem na sociedade, quando vê alguém nessa situação, com algum tipo de enfermidade, algumas pessoas tiram sarro, algumas pessoas praticam o chamado bullying, não é verdade? Pensa nessa mulher sofrendo tudo isso. De repente Jesus está lá, ela vai na igreja, ela está lá no cantinho, quase que escondida. Jesus olha para ela. Jesus está pregando e está olhando para ela. De repente Jesus, alô você, vem cá, dona Joanita, eu tenho uma palavra para você. Chegou a sua vez, chegou a sua hora. Vai acontecer aqui uma nova história para você. Alô você, Deus escolheu você para escrever uma nova história na sua vida. Aleluia, aleluia. Para nós terminarmos, em Jesus, a nossa história sempre será uma nova história a cada dia. Nós não vivemos, e você, meu irmão, se não sabia disso, aprenda hoje. Você não vive sobre a síndrome do fracasso. Esse Deus que está te olhando, Ele te cuida todos os dias. Ainda que as tempestades venham se levantar, ainda que os ventos venham ser fortíssimos, o Senhor está te sustentando e ajudando você a escrever uma história de vitória. Aleluia. Se os teus problemas estão te atrapalhando de andar de cabeça erguida, Jesus ergue a sua cabeça e coloca um sorriso nos seus lábios e no seu rosto, no seu olhar. Parece que eu vejo, pastor Alex, aquela mulher depois de curada, que andava encurvada, problema na coluna, articulações, ela correndo, não, a Bíblia não diz, mas vamos imaginar que ela correndo ali por aquele cenáculo, por aquele ambiente ali, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Alô você, o Senhor muda a sua história, escreve uma nova história, e a sua história vai ser de felicidade. Você vai sorrir, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A manhã de Deus está chegando na sua vida. Ora, mai,
Amanhã de Deus está chegando na sua vida, na sua história, na sua família. Jesus vai te fazer sorrir de novo. Outra coisa, se as lembranças do passado, o passado oprime, o passado machuca muitas das vezes. Se as lembranças do passado está te fazendo andar encurvado e sem perspectiva de vitória, Jesus chegou nesta noite para endireitar a sua postura e apagar as lembranças das dores do passado. Aí Mateus 11:28 vai dizer assim: olha, chegando para acabar com toda essa lembrança do passado, dizendo assim: vinde a mim. Foi o que ele disse para a mulher lá. Vem cá. Todos que estão oprimidos, existem os oprimidos e existem os sobrecarregados. Todos que estão oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus não está fazendo uma proposta aqui que a nossa vida vai ser uma vida de sabor de mel o tempo todo. Ele diz: eu vos aliviarei, ou seja, eu vou caminhar com vocês, eu vou estar com vocês, no meio das adversidades, das lutas, dos problemas, eu vou estar junto com você, pastor Alex, eu vou estar do teu lado, caminhando contigo, para que o momento em que você pensar em titubear e pensar em fracassar, eu pego na sua mão, te coloco de pé e estou continuando caminhando contigo. É isso. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde. Aleluia! Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é o quê? Leve, e o meu jugo é suave. O jugo de Jesus não é um jugo opressor, mas o jugo de Satanás é um jugo de opressão, que maltrata, que machuca, e é doído. O jugo de Jesus é um jugo suave, e quando você se entrega nos braços de Jesus Cristo, e que Ele resolve mudar a sua história, você passa a ter prazer em servir a Ele, adorar a Ele, buscar a Ele, e estar com Ele. Mas para que isto aconteça, nós precisamos trocar o fardo pesado pelo fardo do Senhor. Ou seja, aceitar a Jesus e ter a certeza de que uma nova história Ele está construindo para nós, para você. Porque Jesus ama em mudar a história. Jesus tem especialidade em pegar histórias de traumas, de decepções, histórias que não existe nenhuma perspectiva de mudança. Jesus é especialista em pegar essa história e transformar essa história em uma história de felicidade, é uma história de sucesso. Mas é preciso, para que isto aconteça, você aprender a ouvir a voz do Senhor te chamando, como aquela mulher ouviu o Senhor chamar, obedeceu e foi até Ele, e foi liberta, foi curada, e ela passa agora a viver uma vida de felicidade. Ela passa agora a glorificar o nome do Senhor. Meu irmão, enquanto você vai ficando de pé, eu vou lhe dizendo: o Senhor, nesta noite, está falando comigo e com você. O desejo dEle, o interesse de Deus, para todos nós aqui nesta noite, é escrever uma nova história na nossa vida. Nós não podemos viver de passado, pastor Alex. Que no passado há um costume que é pregado aqui, graças a Deus isso não acontece, mas em alguns lugares a gente ouve falar isso, que no passado, que antigamente acontecia, que antigamente isso e aquilo. Nós não podemos viver a síndrome do passado. Nós temos que viver o presente, o hoje, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, e fazer uma entrega total da nossa vida
ao altar do Senhor, para que os milagres continuem acontecendo na nossa vida, para que a ação de Deus continue agindo na nossa vida de uma forma extraordinária, e assim nós possamos, cada um de nós, viver uma nova história todos os dias. Esta história que estamos vivendo hoje, amanhã nós temos que escrever uma nova história. E como vamos escrever uma nova história? Escreveremos a nova história se ficarmos atentos à voz do Senhor, obedecendo ao Senhor e adorando a Ele e glorificando a Ele. Eu quero orar por você nesta noite. E eu quero fazer aqui um desafio, com a permissão do pastor Alex. Nós vamos dobrar os joelhos e nós vamos fazer uma oração. Você vai fazer uma entrega total ao Senhor nesta noite. Aquilo que está te oprimindo, aquilo que está te deixando inquieto, aquilo que está deixando você acordado pela noite, pela madrugada, e você não consegue pregar os olhos, você não consegue dormir direito. Faça uma entrega total ao Senhor nesta noite, do jeito que você está. Nós vamos orar, e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer um milagre, uma obra extraordinária na vida de pessoas aqui. Ore comigo. Pai querido e santo, Deus de misericórdia, Deus de poder, estamos, Senhor, diante do Teu altar, na Tua presença, Senhor, acreditando que o Senhor olhou para cada um de nós e escolheu cada um de nós, Senhor, para viver uma vida cheia, Senhor, das Tuas maravilhas, sobre a perspectiva vitoriosa, sobre um olhar, Senhor, contínuo para os céus, para o Senhor, que é o autor, que é o consumador da fé. Pai querido, a Tua igreja se rende diante de Ti, em uma entrega total, Senhor, nos esvaziando de nós mesmos, ó Pai, dos nossos deleites, do nosso orgulho, da nossa altivez, Senhor, do nosso eu, e nos colocamos, Pai, diante da Tua presença, e Te pedir, Senhor, que venha nos usar, que venha, Senhor, usar a nossa vida para causar um impacto nessa cidade, e que possamos viver a Tua história, uma nova história, sobre a perspectiva da Tua bênção, sobre a perspectiva, Senhor, das Tuas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos. Pai querido, em o nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós Te adoramos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, na Tua igreja e no Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Tem um hino, Maico? Aleluia. Adore o Senhor. Levante, meu irmão. Glorifique o nome de Jesus. Enquanto o presbítero Maico vai estar louvando o Senhor, eu devolvo o microfone ao nosso pastor Alex.